Se o seu esperma fica muito tempo no seu corpo, ele se deteriora. Por diferentes razões, e nenhuma delas científica, alguns têm a ideia de que a abstinência sexual lhes traz benefícios para a saúde. Evidências de altíssima qualidade muito recentes contradizem totalmente essa afirmação. Eu sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição. Hoje você vai entender por que ejacular com frequência faz mais bem do que mal. Primeiro, até agora, a maioria das clínicas de fertilidade recomendava manter entre 5 e 7 dias de abstinência antes da ejaculação, o que serviria para avaliar a qualidade do sêmen, ou seja, antes de fazer um espermograma. Recomendava-se abstinência similar antes de fornecer sêmen para fertilização in vitro, procedimento cada vez mais comum. Essas diretrizes, no entanto, foram criadas para obter a maior contagem de espermatozoides, não para priorizar a melhor qualidade espermática. Sempre se priorizava quantidade em vez de qualidade, mas novas evidências contradizem essas recomendações. Trata-se de uma meta-análise que reúne 115 estudos em humanos, envolvendo quase 55 mil homens, além de 56 estudos que avaliam o impacto do armazenamento do esperma em 30 espécies animais. Um estudo bastante atípico e bastante completo. Os resultados muito interessantes. Quanto mais tempo os participantes ficavam sem ejacular, maior era a deterioração do DNA, mais estresse oxidativo e menor capacidade de natação dos espermatozoides. Isso se deve a um fenômeno chamado senescência pós-meiótica. Os espermatozoides são células com uma missão grande e complexa, mas na verdade são muito vulneráveis ao estresse oxidativo, sem capacidade de reparar o DNA, com recursos energéticos limitados e cuja membrana e mitocôndria se danificam facilmente. Não é de se estranhar, portanto, que quanto mais tempo armazenados, mais danos sofrem e sua qualidade piora. Eles não foram feitos para sobreviver por muito tempo. Eles são os Usain Bolt da natureza, feitos para correr rápido e cumprir sua missão no menor tempo. De forma diferente funcionam os óvulos, que são muito mais resilientes, e claro, isso se traduz em um resultado clínico. Quanto menor a frequência de ejaculação, piores os resultados reprodutivos. Isso já foi confirmado por um estudo clínico publicado no fim do ano passado, que dividiu os participantes em 2 grupos. Um grupo tinha uma abstinência de menos de 48 horas e o outro seguia as recomendações da OMS, que continuam promovendo uma abstinência entre 2 e 7 dias antes de fornecer o sêmen. Pois bem, a taxa de gravidez foi de 46% entre os que se abstiveram por menos de 2 dias e apenas de 36% entre os que tiveram uma abstinência mais prolongada. No entanto, os autores recomendam aos casais que estão tentando uma gravidez natural que, embora a abstinência prolongada não seja uma boa estratégia, também não é. Uma frequência excessivamente alta pode fazer com que o número de espermatozoides, nesse segundo caso, não seja numeroso ou suficientemente maduro. No equilíbrio entre quantidade e qualidade, parece estar a chave. Espermatozoides em quantidade suficiente, mas também com qualidade suficiente. Qual frequência de ejaculação, então, é recomendada? Eu te conto no final do vídeo, mas Borja, então a abstinência não serve. Olha, há um tempo ficou na moda algo que você deve conhecer, os desafios NoFap, nos quais se incentivava ou se premiava o homem por uma abstinência prolongada. Homens, normalmente muito jovens, se gabavam nas redes sociais e em diferentes fóruns sobre as sequências de abstinência mais longas que conseguiam, como se fosse um troféu ficar 30, 50, 100, 200 ou 300 dias sem ejacular. Nessas páginas, inclusive, havia protocolos de emergência para as recaídas, a ponto de muitos jovens acabarem se sentindo culpados por ejacular, por se masturbar ou por quebrar uma sequência longa. Isso, claro, supostamente trazia benefícios para a autoestima, mais testosterona, mais virilidade, mais desejo sexual, mais confiança ao falar ou ao lidar com o sexo oposto, mais energia e desempenho atlético. Só que acabou sendo um efeito placebo não validado cientificamente. Um dos pouquíssimos estudos que encontrou algum benefício a esse respeito demonstrou que, após 3 semanas de abstinência sexual, os níveis basais de testosterona estavam elevados em comparação ao estatístico. Um estudo ruim, mal desenhado, pequeno e, além disso, que nunca foi replicado em outros estudos. Na verdade, temos evidências que contradizem esse estudo. Por exemplo, neste outro, a masturbação aguda aumentava temporariamente os níveis de pregnenolona, DEA, androstenediona, testosterona e DHT no plasma. O que geralmente se confunde aqui é o efeito agudo pós-orgasmo de desmotivação,
anedonia e calma, que se explica pela elevação aguda, porém transitória, da prolactina. A prolactina é um hormônio antagonista da dopamina. Se a dopamina te incita a conquistar, a fazer, a perseguir, a estar motivado, a prolactina gera sentimentos muito opostos. Por isso, depois de um orgasmo, você não quer fazer absolutamente nada, e isso está certo. E por isso, em um prolactinoma, o tratamento são agonistas dopaminérgicos, como a cabergolina, mas o efeito da prolactina dura pouco e é totalmente reversível. No contexto esportivo, também foi estudado o impacto positivo, neutro ou negativo dela. Sobre a prolactina foi encontrado algo? Nada. Existem 2 revisões bem feitas até o momento sobre o tema. E concluem o seguinte: o sexo não afeta negativamente o desempenho esportivo, desde que aconteça pelo menos de 10 a 12 horas antes da competição ou do teste físico. Só, e isso me parece absurdo ter que explicar, se a atividade sexual acontecer muito perto do esforço físico, menos de 2 horas antes, pode haver efeitos no desempenho aeróbico. Não consigo imaginar que antes de uma maratona, uma meia maratona ou qualquer prova esportiva, uma partida de futebol, você vá lá transar antes de começar. Não acho que seja algo lógico, né? Ou sim. E não, o sexo não é um treino exaustivo. Apesar do que se pensa, o gasto energético com a atividade sexual é muito baixo, entre 1,8 e 2,8 METs. Para você ter uma ideia, isso equivale a andar devagar ou fazer tarefas domésticas leves. O sexo só afeta uma prova no dia seguinte se atrapalhar seu sono ou diminuir muito suas horas de descanso, mesmo com a qualidade do sono mantida. Se você fizer isso a noite toda, seu desempenho no dia seguinte será afetado. E quanto aos que escolhem a abstinência voluntária para sempre, poucas evidências avaliaram a abstinência sexual ao longo da vida em adultos mais velhos. Este estudo encontrou resultados mistos. Por um lado, os abstinentes tinham menor risco de transtorno por uso de substâncias. Provavelmente era uma abstinência em um contexto religioso. Mas maior risco de obesidade, transtornos metabólicos, transtornos de personalidade evitativa e dependente. Ou seja, não há nenhuma vantagem evidenciada e sólida da abstinência sexual, da abstinência de masturbação ou de evitar a ejaculação de qualquer forma. No entanto, temos evidências justamente do contrário. Quais outras vantagens teria uma ejaculação frequente? Veja, esta meta-análise de 2025 com mais de 300 mil participantes demonstrou que uma maior frequência ejaculatória tem um efeito protetor contra o câncer de próstata. E além disso, é significativo. Achados que vão na mesma linha do clássico estudo prospectivo Health Professionals Follow-up Study, que é mencionado na imprensa o tempo todo. Lembro que 32 mil homens profissionais da saúde foram avaliados durante 18 anos nesse estudo. Foi constatado que aqueles com mais de 21 ejaculações por mês tinham de 19% a 22% menos risco de câncer de próstata, em comparação com aqueles com 4 a 7 ejaculações por mês. Os resultados também foram semelhantes em jovens de 20 a 29 anos, assim como em pessoas mais maduras de 40 a 49 anos. Por outro lado, ejacular ou ter atividade sexual regular nos deixa mais felizes. Durante o confinamento pela Covid-19, a ausência de atividade sexual foi ligada a maior risco de ansiedade e depressão. De modo geral, após ter relações, temos melhor qualidade de sono, menor pressão arterial, menos estresse e mais afeto positivo na manhã seguinte. Além disso, podemos reconhecer a frequência da atividade sexual como um marcador de longevidade e de risco cardiovascular. Neste estudo de 10 anos, eventos cardiovasculares fatais foram mais que o dobro em quem relatou frequência intermediária ou baixa de relações sexuais. O grupo com alta frequência orgásmica teve um risco de mortalidade 50% menor em comparação com o de baixa frequência. Embora, claro, obviamente aqui o que ocorre é uma associação muito evidente entre uma má saúde geral e cardiovascular e disfunção erétil, isolamento ou dificuldades na prática sexual. O único risco de uma ejaculação muito frequente, na minha opinião, é que ela esteja sempre associada ao consumo de pornografia, em um contexto de vício e isolamento que, infelizmente, é a forma como muitos homens ejaculam hoje em dia. Para saber os prejuízos da pornografia à saúde masculina, recomendo assistir a este vídeo. E respondendo à pergunta, é difícil dar uma frequência de ejaculação única, inequívoca, que funcione para todos os homens. O que podemos concluir é que a abstinência não traz nenhuma vantagem para a sua saúde e que uma ejaculação diária ou quase diária parece ser protetora em múltiplas dimensões da saúde. A ejaculação frequente está ligada à melhor qualidade do esperma, menor risco de câncer de próstata, melhor saúde mental e cardiovascular.
Agora eu te pergunto diretamente, seguidor. Diga de forma honesta, porque aqui ninguém vai te julgar. Qual é a sua frequência média de ejaculação? Até o próximo vídeo, abraço e seguimos nos empoderando.